Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, agradecendo desde já a sua participação, vocês que se tornaram sócios e vão se tornar sócios até amanhã para concorrerem. Lembra daquele kit do Padre Alessandro que a gente tem falado aqui, o devocionário, o CD e o terço? Pois é, a gente vai amanhã no programa da Tatiane Camargo, no mulher.com, fazer o sorteio deste kit. Quero lembrar as pessoas que se tornaram sócias. Mais uma vez, Águida Cardoso Jansen, ela é de São José, lá em Santa Catarina. Ela pede oração pelo seu neto Vinícius, pede também por ela mesma e por toda a sua família. Águida, muito obrigado por ter se tornado sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A Maria das Dores Alves Abreu Bezerra, ela é de São Paulo, capital. Ela pede oração por sua sogra, Francisca Bezerra, de 92 anos de idade. Olha que legal, que Deus abençoe por essa 92 anos, por esse tempo de vida. Que Deus cada vez mais continue dando saúde e muita força. A Maria Inês de Oliveira Dazan, ela é de Mojimirim, no interior de São Paulo, pede oração pela cura e depressão dela mesma, pede pela libertação do vício da bebida do seu esposo e pede por toda a sua família. Erval Moreira Serra, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pede oração por ele mesmo e também por toda a sua família. Erval, muito obrigado por ter se tornado sócio aqui dessa obra de evangelização. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a você. A Esmerinda Gomes de Brito, ela é de Campinas, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma e por toda a sua família e voltou a ser sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Eu fico muito feliz com isso, viu? Pessoas que estão percebendo que com essa expansão da Rede Século XXI, a gente precisa de manter essa obra no ar e a sua maneira de fazer isso nos ajudando é tornando-se novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. A Josiane Soares Silva Vicente, ela é de Arapiraca, lá em Alagoas, pede oração pela cura e libertação de Maria Jéssica, por Mateus, Vitor Gabriel, José Gilberto, Marlene e por toda a sua família. Muito bem, daqui a pouco a gente continua atendendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, porque agora eu quero dar uma dica para você. E que dica é essa? Nós celebramos o mês de outubro Nossa Senhora Aparecida. Todos nós sabemos disso, não é? Rezamos dia 12 agora, com tanto carinho, com tanta devoção, por esta que nos protege. Então, olha, nós temos aqui, a dica é a seguinte, eu gostaria de mostrar aqui, a Eugénia vai me ajudar aqui. Se você adquirir essa imagem ligando aqui, olha só, olha que imagem belíssima. Se você ligar para cá, adquirindo essa imagem, olha, 0800 777 0021 ou então 019 3871 9620, liga adquirindo essa imagem, você, claro, vai receber como brinde, vou pegar aqui para explicar para você, essa imagem aqui é a mesma imagem que a gente está mostrando no devocionário, sabe esse devocionário aí do Padre Alessandro? Eu vou postar aqui também com a outra mão, tá vendo aqui? Aqui os dois, olha, tá vendo? É a mesma imagem, tá bom? Você adquirindo essa imagem, você vai receber de fato, né, esse devocionário. Comprou uma coisa, adquiriu uma coisa, recebe a outra. Comprando a imagem, adquirindo a imagem, melhor dizendo, você recebe o devocionário gratuitamente aí na sua casa. Então você pode, com isso, conhecer, ligando para cá, outros produtos. É a nossa dica 21, 0800 777 0021 ou então 3871 9620. Recado dado, quem não quer receber essa imagem, não? Imagem belíssima. Você aqui vai conhecer até os nossos outros produtos aqui da casa. É muito bom isso, né? Priscila, eu vou passar na sua frente aqui, porque nós vamos continuar o nosso programa, porque muita coisa boa vem por aí. E eu gostaria de começar esse bloco lembrando de um e-mail que nós temos aqui. Olha, você pode mandar o seu e-mail, viu? Participando com a gente aqui, colocando a sua pergunta e a gente vai ler aqui com muito carinho. Esse e-mail é da Gisele. Ela diz assim, bom dia, Padre Air, a sua bênção, Deus te abençoe. Ela diz assim, olha, eu tenho medo de dirigir, mas o meu maior medo é o de perder as pessoas que amo. Tenho pavor de pensar que as pessoas que amo podem morrer, como meus pais, meu filho, meu irmão, meu marido. A morte é uma questão muito complicada para mim. Não tenho medo de morrer, olha que interessante, mas medo de perder essas pessoas. Ela disse, é um pouco egoísta, não é? Não é egoísmo de perder. Para a morte não é egoísmo nenhum. Todos os dias oro a Deus para que me dê sabedoria que aumente a minha fé, para que eu possa enfrentar todas as adversidades da vida. Peço oração, Padre, por mim e por toda a minha família. Gisele, muito, muito obrigado pela sua participação, viu? A gente até já comentava sobre o seu e-mail aqui, sobre a questão do medo, né, com a Priscila, e você falava que dá para a gente trabalhar isso, não é? Perfeitamente, Padre. Dentro da psicologia, nós temos algumas frentes de atuação. Por exemplo,
Para os medos, medo de dirigir, medo de palhaço, medo de gato, medo de elevador, medo de altura, nós temos algumas técnicas e uma delas nós temos chamada técnica de dessensibilização. Dessensibilização. Sistemática. O que nós fazemos? Nós vamos aproximando as pessoas, pouco a pouco, do objeto de fobia, né? Do medo, né? Então, nós vamos, aos poucos, colocando essa pessoa frente a isso, gradualmente, né? Por exemplo, assim, medo de dirigir. Não vamos colocar de imediato essa pessoa dentro do carro, né? Vamos colocar ela em situações que lembrem o carro, né? Assistindo, vendo o objeto do carro, assistindo o filme com o carro, indo aqueles simuladores de brinquedos de carro, depois entrando dentro do carro como passageiro, depois com o carro parado no local do motorista, né? Depois liga o carro, não precisa sair, indo gradualmente até ela conseguir ligar o carro e sair. Então você coloca a pessoa diante daquele problema. E aí ela vai trabalhando isso. A situação de estresse. Isso. É muita persistência do paciente e muita persistência do terapeuta. Mas há casos de superação. E de sucesso sempre. Né? É muito difícil a gente não ter sucesso. Nosso índice de sucesso é muito alto na dessensibilização sistemática. Então, vamos supor, se eu tenho essa dificuldade, né, medo do elevador. Então, assim, eu posso insistir comigo mesmo de que eu devo entrar nesse elevador sozinho, ir trabalhando isso. A gente vai trabalhando as técnicas, não é só ir aproximando. Tem as técnicas de respiração, de relaxamento. É um conjunto as técnicas, né? Eu dei um exemplo rápido, né, de como é feita. Ela não pode ser queimada etapas, né? Eu falo, por exemplo, o medo de dirigir. Eu te apresentei, agora você já está com o carro desligado e agora você já sai dirigindo. Não pode pular etapas, não pode desrespeitar o paciente, não pode desrespeitar o limite desse paciente, não pode desrespeitar o limite. Porque senão você força a pessoa e isso se torna cada vez mais aversivo. Né? Então, assim, isso não pode ser feito, tem que ser respeitado gradualmente. Então, isso pode, se não é bem feito, pode piorar. Pode piorar, pode agravar muito mais. Então, assim, a gente tem que respeitar, tem que ir fazendo gradualmente e tem que respeitar as etapas. Né? Então, isso tem grande sucesso sendo feito de forma adequada. Olha, então você que acompanha agora o programa Você Pode Ser Feliz, se alguém disser para você que tem algum medo, não fique pensando que isso é frescura não, viu? Aí dentro deve ter alguma coisa que precisa ser trabalhada e há possibilidade de se fazer isto, não é? Às vezes quando alguém apresenta assim, eu tenho medo disso, isso é frescura. Isso é bobeira. Quem vai ter medo de um bichinho e tal? Quem vai ter medo do elevador? Quem vai ter medo disso? Então, de fato, não é frescura. Agora, eu queria que você falava uma questão muito importante que o pessoal que tem em casa talvez não saiba, como eu também não sabia. A questão tanatologia, é isso? Isso. Então, você sabe, você que está em casa, sabe o que é tanatologia? Não sabe não? Pois é. Tá. A Priscila vai nos explicar. Dentro da psicologia, nós temos o que corriqueiramente o pessoal conhece como estudo da morte ou estudo de perdas, né? É estudar e preparar as pessoas para qualquer tipo de perda, né? O pessoal conhece mais a tanatologia como amparo após a morte ou preparação para a morte, né? É muito utilizado em hospitais em cuidados paliativos. Mas assim, um divórcio, a perda de um emprego... A perda de uma amizade, a perda de uma amizade, namoro... Isso gera um luto às pessoas, né? Então, a tanatologia é um amparo à perda de um luto, né? Isso é um luto, né? Preparar as pessoas para lidar com luto. Luto é uma situação de perda, né? Então, não é só quando alguém morre, né? Você perder um emprego, você não está preparado, isso é uma perda, né? Você ter um divórcio é uma perda, né? Você sair de uma situação que você não está preparado são perdas gradativas. E há como trabalhar isso. E há como trabalhar isso de forma adequada, né? Para quê? Para que as pessoas estejam preparadas para lidar com isso da melhor maneira possível. E isso se chama tanatologia. Né? Então, que forma que nós fazemos isso dentro da psicologia? Preparar as pessoas. E de forma que o pessoal mais conhece isso é dentro de hospitais, quando as pessoas entram em cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos dentro do hospital? Quando as pessoas não têm mais tratamento
mas elas são amparadas para que elas tenham uma qualidade de vida em seus últimos momentos. Né? Então, nós fazemos com que as pessoas tenham acesso aos seus familiares, consigam se despedir de forma adequada. Humaniza um pouco. Tem uma forma humanizada de despedidas, né? Consigam pedir perdão e ser perdoados em sua maioria, né? Então, assim, isto é amparar e dar qualidade de vida. E as famílias têm aceitado bem isso? Por exemplo, eu tenho um ente que a gente percebe que está nos últimos dias, a família, para trabalhar isso é meio complicado por causa da perda, mas as famílias têm aceitado esse tipo de tratamento? Sendo feito de forma adequada, é uma oportunidade única, né? Raras pessoas têm a oportunidade de se despedir dos seus entes queridos. É, de fato. A fatalidade, quando ocorre, ela é súbita. Raras pessoas têm a oportunidade de se despedir. Né? É uma oportunidade rara e única. É trágico? Mas uma oportunidade rara e única. Né? Essas pessoas, às vezes, não têm essa consciência, né? Então, quando você consegue conscientizar as pessoas, elas entendem que é uma oportunidade rara e única. Mas, olha, eu quero trabalhar um pouco mais isso, sabe por quê? Nós até vivemos na paróquia lá uma situação esses dias tão difíceis, né? Do dia 12 para cá. Eu gostaria que a gente continuasse esse assunto do próximo bloco, por quê? Vocês viram no bloco anterior, né, aquela primeira parte do vídeo, né, do vídeo do Heitor a Rafael, aquela superação toda, e a gente sempre fica curioso, mas como é que vai terminar essa história? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Depois, a gente vai voltar nessa temática da perda, do luto, de como que a gente pode trabalhar isso como uma questão do medo. Vamos lá, acompanhe comigo. Peguei meu filho no colo, eu não dei aquele cheirinho que toda mãe dá. Né? Demorou quanto tempo para você pegar seu filho no 30 colo? dias. 30 dias, mãe? Ele nasceu dia 20 de outubro, eu peguei ele dia 19 de novembro. Aí eu falei assim, se Deus me levar agora, eu ia embora feliz. Depois que você pegou seu filho. Um monte de medicamento, um monte de droga, um monte de aparelhagem em cima dele. E assim, foi muito difícil mesmo. E assim, e nesse meio tempo, enquanto foi acontecendo isso, nós fizemos amigos lá que eram outros pais que também estavam lá em outras situações, né? Com filhos prematuros, assim, eles deram muita força pra gente, acalmaram muito a gente, acalentaram o nosso coração. E aí, por trás disso tudo, nós tínhamos a nossa família, né? E as pessoas que pediam, que rezavam, que faziam novena, que rezavam terços. E assim, era muita gente. Não tem assim, eu não posso falar para você assim, olha, foi fulano, foi ciclano. Foi muita gente. O apego na oração fortaleceu a cada um de nós. Porque cada um que conversava, a gente falava, gente, vamos rezar, vamos pedir para Deus. E aí um ia consolando o outro. A oração ia fortalecendo. Então a gente foi consolando, falando e mobilizando, sabe, parentes, amigos. Muita gente foi, muita oração, sabe, é uma graça mesmo. Então tem gente que rezou pelo meu filho que eu nunca vi, que eu nem conheço, mas sabe quem que é o meu filho, entendeu? Porque dispensou 1 minuto do seu tempo para pedir, interceder por ele. Eu peço a Deus todo dia, eu falo assim, Senhor, o Senhor dê em dobro tudo que eles fizeram pelo meu filho. É só você que sabe. O fato de você poder pegar ele, cheirar, beijar, é assim uma coisa assim fora do comum. Eu falo assim, foi mesmo um milagre de Deus. O que a mamãe mais queria era levar o filho embora para casa. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, eu queria tanto que hoje fosse Natal. Falei, porque no Natal vai estar todo mundo em casa. E mal sabia eu, né? E não é fácil, é muito difícil. Você vê seu filho ali deitado, era muito difícil. Eu falo, se não fosse a força das orações das pessoas, né? E da força que deu pra mim e pro meu marido, a gente não tinha conseguido aguentar tudo isso, entendeu? Porque é difícil você chegar todo dia lá no hospital, olhar pro seu filho, eu venho um médico e fala assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Todo dia a gente rezava, eu e meu marido a gente rezava com ele, falávamos para ele, filho, você vai embora para casa com a gente, você vai embora
com a gente para casa. E ele foi um guerreiro. Um guerreiro, tanto é que os médicos hoje assim têm um carinho imenso por ele. Fala assim, olha, eu nunca vi uma criança lutar tanto, porque ele lutou muito para viver. E eu falava assim, luta porque a gente quer você lá em casa. Depois de 30 dias, foi o primeiro colo. E eu pude pegar meu filho, assim, eu nem acreditava, assim, me faltou o chão, assim, a sorte que eu estava sentada, porque senão eu desmaiava, né? Mas foi muito difícil ao mesmo tempo, porque era muito fio, é muita coisa. Pegar ele com todos aqueles aparelhos. Então você pega meio com medo e meio assim, aí já olhando pro monitor para ver se não apita nada. Se não apita nada, se tá tudo bem, se a saturação tá normal, e assim, é muito difícil, muito difícil. Viu que segunda parte tão legal, né? A pessoa que tem uma preocupação, claro, como mãe, não só como mãe, mas de ver uma pessoa que precisa de fase de cuidados, medo, será que o aparelho vai desligar? Será que as coisas vão funcionar bem? Isso acontece mesmo. Então a gente tem que trabalhar isso para a gente poder ser uma pessoa muito, muito feliz. A gente vai para o intervalo, mas enquanto isso, durante o intervalo, você pode ligar para cá, 0 operadora 19 3871 9620, liga do celular, ou então quer ligar do fixo gratuitamente, 0800 777 0021. Espero a sua participação. Até daqui a pouco, o intervalo é rapidíssimo.